Fazemos agora aquela interrupçãozinha na música, no nosso programa, mas por um bom motivo, para conversarmos sobre literatura e fazer isso com uma craque no assunto, com a professora Isvânia Marques, escritora de várias academias em Alagoas e em Palmeira dos Índios. Um prazer grande, Isvânia, ter você aqui no Alagoas Arte e Cultura. Já era tempo. Já são 6 anos de programa, você nunca tinha vindo aqui, a gente sempre se encontrando. Vamos sempre hoje, marcando, vamos amanhã, vamos lá, não é? Mas tem essas coisas, as coisas só acontecem quando são para acontecer, não é verdade? Que bom que a gente está fazendo agora, que a gente, inclusive, pode mostrar toda essa sua produção. Estamos aqui, a gente teve que improvisar um banquinho aqui, porque quase não cabe, como diz a história, tá um monte de coisa. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. Um pouco falar de você primeiro, né? Sobre você. Primeiro, Paulo, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você. Realmente, depois de tanto tempo a gente adiando, devido aos diversos compromissos, seus e meus, né? Na Flimagem, a gente quase que chegava. Quase chegava. Mas eu fui participar de uma mesa redonda, aí não houve tempo, né? Ali é uma foi pra lá, pra cá, né? Uma coisa... Mas você tem que aproveitar aquele momento, né? Aquele momento é fabuloso muito da Flimagem. Você está lá, toda Irei Flimagem você está lá. Este ano estarei visando, se Deus quiser. Carlito, já é a quinta, né? Flimar. Né? Bom, mas a gente está aqui para falar de Flimar, não. Está aqui para falar de você, do seu trabalho. Isvânia, você é de onde? Eu sou natural de Palmeira dos Índios. Terra de Graciliano. Terra de Graciliano, do prefeito Graciliano. Eu lembro que a briga, que havia uma certa divergência entre Palmeira e Quebrangulo por conta disso aí, de dizer que Palmeira dos Índios é a terra de Graciliano, é a terra do prefeito Graciliano, não é? Claro. Porque ele é natural de Quebrangulo. Então, e que antigamente tudo aquilo era Palmeira, era né? tudo Palmeira, toda aquela região ali era Palmeira dos Índios. Então não isso é errado verdade, dizer não que é errado, mas hoje se já falar traz isso... já traz uma certa divergência, uma certa polêmica. Mas eu sou professora e sou professora já há 38 anos. Eu estava até fazendo as contas. Estou pedindo, inclusive, a aposentadoria. Você é professora desde da barriga da sua mãe? Que nada. Bem que já tenho idade, né, para isso. Rapaz. Sou pedevista do Estado, fiz novo concurso, mas agora estou encerrando o magistério e de uma forma, assim, consciente, porque eu acho que tenho muito mais para produzir com os meus textos e é chegada a hora de dar um pause, né, no magistério, até porque eu acho que ensinar é eterno. Não é? Não precisa você estar em sala de aula para poder você ministrar conhecimentos, repassar conhecimentos e trocar também conhecimentos. A sua literatura, ela ensina, né? Quem e ela lê, propicia também essa interação com o público-alvo, com o público leitor. Então, sem querer, eu me sinto como se eu estivesse em sala de aula, com essa troca de experiência, ouvindo o leitor, questionando, respondendo a questionários dele. Então, isso também me alimenta muito, é muito importante. Eu acho que essa nova experiência como escritora tem, assim, me deixado aberto até outras portas, né? outro campo, me dado outras oportunidades agora, já em final de carreira, e eu sei que tenho muito ainda para produzir, começo muito ainda da para carreira, fazer. Começo de uma nova carreira. De uma nova carreira, vamos atribuir assim. Isvânia, aí a gente fala assim, começo de uma nova carreira, porque você escreve desde quando? Quando é que você começou? Claro que eu acho que você escrevia desde sempre, né? Mas desde assim, a fazer livros, a se preocupar com isso, a sistematizar, a produzir literariamente. Você faz isso desde quando? Quando adolescente, como a maioria dos adolescentes, né, sempre gostava de escrever livros, mas ficou assim. Todos os meus escritos ficaram lá, acanhados, em folhas de papel, né, e depois veio o casamento, vieram os filhos e veio a viuvez. Acredite-me que foi após a viuvez que a literatura em mim desabrochou. Né? Eu comecei a escrever, a preencher o vazio, esse vazio com a minha literatura. Então, comecei a produzir, escrever e divulgar meus textos nos jornais. E daí veio o questionamento, por que você não escreve um livro? E pensava eu que fosse uma coisa mais difícil do mundo. E comecei a sondar, né, a possibilidade. Foi aí que um professor meu, o professor Luiz Tigar Moura, ele foi quem me deu a maior, assim, eu acho que eu devo a ele esse ingresso na literatura. Foi quando ele conseguiu... Eu sou o Luiz Tigar, que foi da FEMAC. Exatamente, foi meu professor, porque
Eu fui jubilada pela UFAL, né? Aí terminei fazendo aqui no SESMAC, concluindo meu curso no SESMAC, e foi lá que ele gostava dos meus textos e me incentivou a fazer isso aí. Então, depois do primeiro livro, que Qual foi o primeiro Profissão trabalho? Mulher, Profissão Mulher. Esse aqui está na terceira edição, que até eu tive a honra de você interpretar um dos meus poemas aqui, na Academia Alagoana de Letras, a terceira edição olha do aqui, livro foi lá. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Esse foi o seu primeiro trabalho. São crônicas, contos. Outra coisa, são poemas. E foram 2.000 exemplares de primeiro. Imagina, eu fiquei louquinha. Meu Deus, uma pessoa que é desconhecida no mercado. Com 2.000 livros assim de primeira, porque ele conseguiu, né, 1.000 exemplares da Gráfica Gazeta e os outros 1.000 eu teria que bancar. Então, eu comecei a divulgar esses textos, fazer lançamentos em Palmeira, em Penedo, em Arapiraca, aí cobrir, né, as despesas a conta. E os poemas já vai a terceira edição. Os 4.000 livros, né, 2.000 na primeira, 1.000 na segunda e 1.000 na terceira Mas edição. você não só escreve poemas. Não. Aí depois vieram as crônicas. As crônicas. Que as crônicas, estas sim, que se proliferaram nos jornais, né? As pessoas gostavam mais crônicas do cotidiano. Poesia não tem muito espaço em jornal, não é? Interessante isso, né? Ou você é ensaísta, ou cronista. A crônica, sim, mas a poesia ela não tem espaço. Hoje você está encontrando espaço. Jornais de Alagoas, pelo amor de Deus. Vamos abrir espaço para a poesia também. Nossa Gazeta, nosso Enio Lins lá abria no caderno Saber, né? Que tem, sempre tem. Mas é bom, né? Que esses espaços para os poetas. Queremos espaços para os poetas. É verdade. Espaços nos jornais. O poeta precisa disso aí. É verdade. Precisa. Até como forma de incentivo, porque todos nós precisamos de incentivo para poder escrever mais. A produção ela vem disso. Então as crônicas começaram também via jornal. E 3 anos depois, eu lancei o meu livro de crônica, Enfim Sós, Eu e a Crônica. Qual é também, este aqui. Está aqui? Está em segunda edição. Ele realmente, esse aqui, já é um exemplar para remédio, porque está esgotado. Eu tenho esse aí, também. Para o ano na Bienal, para o ano na Bienal, irei fazer um lançamento desse, relançamento, e com ele ampliado, uma edição ampliada, né? Porque tem algumas crônicas que foram vencedoras de alguns concursos aí nacionais. Aí é bom que a gente fale. Então já Depois falamos aqui desses 2 livros, Poesia e Crônica, Profissão me Mulher. veio a literatura infantil. Como é que me veio esse despertar para a literatura infantil? Foi para a literatura infantil, você é danada, viu? Porque sempre nas homenagens que as escolas me faziam, aí eu vi os meninos, as crianças colocavam as mãos para trás e começavam a declamar poemas meus. Às vezes esqueciam e eu da plateia começava a ajudar, eu via a emoção, eles tentando, poemas adultos. Eu digo, minha gente, essa turma que me faz tanto emocionar, e eu não escrevi ainda nada para ela. Então, aí me veio o livro Férias no Interior, que é um livro que, assim, me deu muita sorte. Na 5ª edição, eu acho que para o ano vai para a 6ª, porque o livro teve ele? 5ª edição. Vamos pegar ele aqui, rapaz, também. Esse aqui, 5ª Mostrar edição. Todos, minha Férias gente, no como Interior. Esse livro vende. Ele, assim, é o meu xodó, realmente, né? O primeiro livro, e os alunos, assim, eles se identificam muito, até porque eu tento resgatar, através desse conto, as coisas simples de uma cidade do interior. É a brincadeira de roda, é o circo, é o parque, as próprias cantigas, né? Faz parte roda, do imaginário, né? O nosso hoje, e ainda da criança. Porque hoje mas quase ainda ninguém tem. Mas não há o espaço, ninguém pode mais ir à praça para brincar, entende? É verdade, a violência está realmente acabando. Não é? Mesmo nos interiores, Isvânia, mesmo no interior. Acredite que isso pouco acontece. Rapaz. E quando a criança vai, tem que ir acompanhado por festa pessoas que tem aquele parquinho, que tem aqueles barcos, né? Verdade. Com aquelas cordas que você me lembra até hoje. Final de ano, ainda existe que maravilha. Isso. Realmente, isso você, quando fala assim, me deporta a minha infância. É o retrato da infância de todos nós, não é? Bom, aí veio esse, você decidiu escrever. Esse foi o primeiro para criança. Primeiro livro, o Férias no Interior. O segundo não está aqui, que eu esqueci, pensei que estivesse no meu carro. Sim, mas que é o Resgate à Lenda de Palmeira dos Índios, o Tilichite Chiliá. Ele já está na gráfica para a 3ª edição, com novo formato A4,
não é? Porque é o recontar da lenda. A lenda foi criada pelo historiador Luiz Torres, né? Só que eu não conheço. Luiz Torres, sobre o falecido, surgimento do não, eu não conheço a é lenda. para justificar o nome Palmeira dos Índios. Então, é a história de dois índios, primos, Tilixi e Tixiliá, se amavam, um amor impossível, né? E ela tinha sido prometida ao cacique Etafé. E ele, quando foi no dia que houve exatamente a dança da colheita, né? Ele, no sinal, o Tilixi, no sinal de agradecimento, porque ela deu a ele a bebida aluá, ele resolveu beijar-lhe a testa. Aquilo foi uma profanação para a tribo. Então, o Etafé, enciumado, mandou prendê-lo, né, para ele, e foi castigado. O castigo dele era morrer por inanição. Olha. E, no final, quando eles se encontraram, ele dispara a flecha envenenada e os dois morrem. É pouco Romeu e Julieta, né? Dom Fernando, ele fez o depoimento, ele, Douglas Aprato e algumas pessoas, Isabel Brandão também, fizeram algum comentário sobre o livro, e o Dom Fernando Iori, ele exatamente usou essa expressão, que é um conto shakespeariano. É não verdade. Ele nos deporta ao Romeu e Julieta. E as crianças, eu acho interessante... Esse conto é uma coisa, é conhecido, essa história é conhecida em Palmeira? É conhecida em Palmeira e é conhecida, por incrível que pareça. Eu até falei com a conhecia secretária de Educação de lá, né, que também foi minha aluna, Cida Costa. Cida, vamos ver se a gente divulga mais essa coisa nas escolas públicas, porque Maceió conhece mais essa história do que mesmo Palmeira dos Índios. Bom, eu estou Inclusive, podia fazer teatro, né? Fazer uma encenação disso. Exatamente. Muito bonita a história. Tem alguns grupos que fazem, mas fica assim, direcionada a um público menor. Eu acho que é uma lenda muito bonita. Ela tem que ser trabalhada, tem que ser vivenciada e divulgada por todos. É muito. Se você vir as crianças, pronto, este ano, 4 escolas daqui de Maceió adotaram este livro. E o que eu acho interessante é a questão da morte, não é? Você trabalhar a morte, você tem que trabalhar com muita graciosidade. Para a né? criança, então, né? O que foi que o ilustrador me ajudou muito. Para a gente velho já é difícil, imagine para a criança. Porque o nosso historiador, não é, o criador da lenda, ele não deu fala às personagens. E eu, no meu recontar, dei fala, dei voz às personagens. Então, eu resolvi, ao final, quando eles morreram, uma nuvem levou os dois de mãos dadas. Então, ali é uma morte assim, poética. Há uma interpretação totalmente diferente para não ser aquela morte cruel. Tirar esse lado, né, mais triste da morte que até nós. É verdade. Né, a nossa cultura, né? Nossa cultura, é essa cultura judaico-cristã tem essa relação com a morte. Que Agora, Paulo, esse contato com o leitor tem me proporcionado uma coisa. Nessa outra edição, nessa terceira edição, eu vou deixar uma página em branco para cada um dos leitores eles darem um novo final à história. Olha que maravilha. Entendeu? Então, é uma forma de atiçar também, de provocar o leitor. E tem que criar um retorno, né? Que eles mandem isso para você, né? Não, um endereço eletrônico que mandem. As escolas, elas encadernam. Imagina que maravilha. E enviam o trabalho, a produção do aluno. Veja como está sendo gratificante o escrever para a criança. Para mim está sendo assim, mágico mesmo, momento mágico. E eu acho que é um livro que deve ser adaptado para o teatro. Perfeito. Olha aí, adaptadores, atores, diretores, Mauro Braga, diretores de teatro. É verdade. Houve um rapaz, se eu não me engano, de São Miguel dos Campos, que ele me pediu autorização, chegou a encenar, e ela concorreu a um prêmio, mas ela ficou para segundo ou foi terceiro lugar. E ele nunca me repassou, eu queria exatamente a filmagem, para passar lá em nossa Academia Palmeirense, para ver como é que ficou, e que ele fosse para lá, para passar para as pessoas. Eu vou Depois a gente retoma as obras. Você falou em Academia Palmeirense de Letras. E aí você é de várias. Eu quero agora que você diga todas os conclaves literários que você participa. Eu sou sócia fundadora da Academia Palmeirense de Letras, uma das sócias fundadoras da Academia. E sou presidente da Academia. Aqui você é da Alagoana de Cultura. Sou da Alagoana de Cultura, Maceuense de Letras, do Grupo Literário Alagoano, e pertenço também à SOBRAME, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Como eu não sou médica,
sou sócia honorária da Sobramos com muita honra. Olha que maravilha. Sim, e sócia honorária da Academia Alagoana de Letras e Artes dos Magistrados. Olha. Perdoem-me aqueles que me escolheram e me receberam com tanta, olha, com tanta que maravilha, honraria, que com tanta alegria. Isso é bom, né? Isso muito bom. É o reconhecimento de um trabalho. Eu tenho bebido né? muitas informações, muitas experiências dessas academias e com certeza levada a minha também, sabe? Com certeza, a gente para mim, é gratificante dirigir a academia, mas assim, com respaldo em conhecimentos, em experiências das outras academias que me acataram tão bem. Vamos passear mais pela tua obra aqui. Temos o que mais aqui? Bom, Paulo, aqui nós estaremos, dia 22, lançando uma antologia, essa coleção da antologia que foi patrocinada pela Braskem, mas um projeto da Viva Editora, leia-se Sheila Maluf, né? Sheila, que é Sheila Maluf. danada. Então, esse projeto envolve várias academias, todas as academias do Estado. 3 foram agraciadas, a nossa é a 4ª academia, não é? Então, aí é a coletânea de textos dos nossos sócios, efetivos, correspondentes, colaboradores e honorários. Né? Aqui também nós fizemos a nossa dos patronos e acadêmicos, foi a primeira. Como no próximo ano faremos 15 anos de fundação da Academia Palmeirense de Letras, pretendemos fazer já o estudo biográfico 2, com os 30 patronos e os 30 acadêmicos. Aí, o nosso concurso Prosiverso, que estamos realizando este ano, 6º concurso Prosiverso. A comunidade que está me ouvindo, que ainda não tem livro publicado, pode participar. Basta acessar www.apauca.com.br e ver como é que participa desse concurso. Temos uma premiação simbólica de R$ 2.400. Conseguimos do Leite Batalha, que é um ex-aluno meu, resolveu patrocinar. Mas não é muito simbólica, não. É uma boa premiação, né? Bral? R$ 2.400 agora, dividido é bom, nos três lugares, né? Nos 3 lugares, né? Primeiro, segundo e terceiro, Prosiverso. E homenageado desse 6º concurso, exatamente, é Jofre Soares, o palmeirense Jofre Soares. Todos os anos a gente homenageia um patrono palmeirense. E, inclusive, assim que acabarem as inscrições, dia 2 de outubro, faremos uma semana de filmes dos que o Jofre Soares teve participação lá em Palmeiras dos Índios. Aqui temos... Registro literário. Foi também uma outra coletânea organizada por mim, que a gente lançou na Bienal do ano passado. Também. Mas é uma coletânea alagoana? Nossa, puramente de Palmeiras dos Índios. Só de Palmeiras? Só dos acadêmicos de Palmeiras dos Índios. Olha que maravilha. Então a gente temos sempre está fazendo, muita, produzindo. Né, em Palmeiras. Temos assim, outras pessoas, incrível. Eu estou assim, embevecida, muito entusiasmada até, porque nestes últimos meses, pessoas têm enviado currículos para participarem, para ingressarem da Academia Palmeirense de Letras. Escritores, pessoas que escrevem muito bem e ainda estão no anonimato. E nós queremos essas pessoas perto de nós. Claro. Temos muitos artistas, muitas poetisas, muitos poetas, sabe? Muitos cronistas. E a gente tem obrigação, não somente de socializar, de fazer com que a comunidade chegue perto da nossa academia, mas também de descobrir esses talentos, de resgatar esses valores. Esse é o nosso papel. Bom, só não temos dinheiro. Mas vontade, boa vontade, a gente tem. Esse daqui? Este aí foi Não Deixa a Poesia Morrer, é um livro de poesia infantil, né, mas que esse a gente é seu. fez. Este é meu, né, são 7 livros dos meus, 7 títulos. 3 para adultos, que inclui Paraty Graciliano, né, e 4 títulos ligados à literatura infantil, que são Férias no Interior, Tilichite Chiliar, Não Deixa a Poesia Morrer e Meu Mundo Real. Este ano eu tive o prazer de o COC, a turma do 2º ano do COC, do SEBCOC Maceió, adotou o Meu Mundo Real e foi um sucesso. Eu digo, esqueceram desse livro, o quê? Acabaram com a primeira edição. Olha que maravilha. Eu adorei, viu? Você não sabe como eu fico empolgada quando o meu livro acaba. Eu fico empolgado, eu já estou empolgado aqui. Com 3 na prateleira. Que maravilha. Mas isso me ocorre pelo simples fato de eu ser professora, de eu fazer com que o professor seja ponte. Para mim, o professor é ponte. É ele quem leva meu livro até o aluno. Por isso, eu não tenho assim, nenhuma, para dizer assim, não vou dar meus livros. Não. Eu sempre reservo, a cada 1000 livros, eu reservo 86 livros para doar às escolas.
É através dessas doações que o professor, o coordenador, tem a oportunidade de ler, de analisar a obra, para ver se ela se adequa a que nível, não é, de escolar ela vai se adequar para os seus alunos. E o bom é que vai formando leitores vai também. Formando leitores. Eles vão conhecendo, já que fica difícil ao público infantil alagoano conhecer Ziraldo, conhece a Isvânia, conhece a Cláudia Lins, conhece Simone, conhece o Tiago Amaral, que foi meu aluno, conhece a nós, né? Escritores aqui da terra. E é isso que a gente quer mais, divulgar nosso trabalho e vender. Isvânia, a gente já está perto do fim do nosso tempo e Muito deixei bem. por último para falar dessa última produção sua aqui, que eu sou um apaixonado também pelo nosso querido Graciliano. O que é que fala esse Para livro? Para ti, Graciliano. Primeiro, o título já foi intencional. Eu lancei este livro em Paraty, o ano passado. Então, Para ti, Graciliano. Nesse livro, eu simulo uma intimidade entre mim e Graciliano. Claro que inexistente, né? Então, pelo fato de eu ser de Palmeira dos Índios, pelo fato de ser professor, eu há muito já estudava os livros dele, então agora é que me veio realmente a coragem e o tempo de me debruçar mais sobre a obra. Eu não quis fazer um estudo científico, porque já existem assim, mais de 500 trabalhos acerca disso. Então, eu quis fazer um trabalho assim, de ordem subjetiva, onde eu falo das mãos, uma prosa poética, falo da máquina datilográfica, falo dos sentimentos dele, da família, porque eu acho que Graciliano, com aquele jeito dele ser, como ele se exteriorizou, uma pessoa meio ríspida, meio dura com as palavras, seco com as palavras, mas ninguém mais do que ele foi humanamente humano. Uma pessoa que conseguiu enxergar muito além daquilo que ele viu. Uma pessoa que ingressou na política, ele quer ver essa política, mas para ajudar. Quando pensaram que ele ia fazer campanha, ele fugiu de todos aqueles que queriam, no caso era o amigo dele, que era o Olavo, o deputado, né, Olavo, que queria que ele ingressasse lá para fazer campanha. Ele foi visitar a Cafurna, foi visitar os bairros mais pobres, foi ver que havia porcos andando pela rua, foi ver a sujeira, e ele criou a primeira vigilância, o Serviço de Vigilância Sanitária em Palmeira dos Índios. E aqui em Alagoas, sabemos o quanto ele foi importante para a educação, quanto à merenda escolar, quanto ao fardamento. Então, um homem desse, ele a lisura do Graciliano, a lisura do Graciliano. Esse discurso que a gente tem hoje de ética, e tal, ele já era um defensor, ele é um mestre. Né, um defensor. Ele continua muito atual por aquilo que ele foi, por aquilo que ele representa a nós educadores, a nós professores, a nós cidadãos alagoanos e brasileiros. Isvânia, a gente está terminando o nosso tempo, terminou o nosso tempo. Problema. Só te agradecer muito essa tua presença aqui, que volte mais vezes. Eu que agradeço. Né? Vamos voltar. Agora, essa é a primeira, hein? Vamos voltar várias vezes. Se Deus quiser. Que para você a gente tem que voltar, porque daqui a pouco você tem uma biblioteca inteira para o ano de livros. Teremos mais a produção é muita. 3 produções, se Deus quiser. Então, um beijo grande no seu coração. Obrigada. Que Deus me dê sucesso, Deus me dê produza muito, que a gente precisa da sua produção literária, querida. Muito obrigada, Paulo. E nós precisamos de você também. Que bom, né? Muito obrigada. Isso faz com que a gente viva. É verdade. Né? Os outros precisando da gente, a gente vai vivendo, né? Vai vivendo. Essa troca é muito boa. Até um pouco mais, a gente vai deixando você por aqui, vai fazer um intervalozinho de nada e volta com música no nosso programa. Muito bem.